sinapses que vão se construir a partir de uma memória, tá? Mas basicamente eu quero que vocês lembrem que o sistema límbico, ele basicamente é sobrevivência, né? Tem várias regiões aí, né? Desde as amígdalas, né? Não as tonsilas, mas as amígdalas, hipocampo, né? As partes ali do giro cingulado, enfim, tem várias partes, tá? Aqui, vocês conseguem ver rostinhos aqui? Vocês estão vendo os rostinhos? Não tem nenhum. Né? Essa aqui é uma xícara, uma tomada, aqui é uma máquina de lavar. Mas por que dá esse efeito de você acabar vendo o rosto? Isso se chama, na psiquiatria, chama pareidolia, tá? Na semiologia psiquiátrica chama pareidolia. Esse efeito que a gente vê, esse rosto, é um padrão que o nosso cérebro tem, né? Que vem desde questões de construção dos neurônios espelho a partir de interações sociais, até mesmo questões filogenéticas, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Para você ver esse rosto, você tem que imaginar uma emoção. Ele é automático e rápido porque ele está muito ligado ao sistema límbico. Então você identifica uma emoção, porque esse efeito de padronização tem a ver com a nossa sobrevivência. Se chegava um inimigo aqui de longe, a gente tinha que saber se ele estava com raiva, se ele estava vindo para nos matar, se tem uma ameaça na natureza. Os outros animais também têm olhos, então a gente acaba tendo que ter essa identificação. Por isso que o bebê começa a responder depois dos 3 meses, sorriso, aquele estudo todo, né? Porque isso é sobrevivência. São um dos primeiros aprendizados, tá? Sobre que a gente tem sobre convívio social, mas também isso tem a ver com sobrevivência, que a nossa espécie é extremamente social, né? O sistema límbico, ele trabalha com a ativação da amígdala no que a gente chama de reação de luta ou fuga. Então, se aparecer um tigre aqui, a sua amígdala vai ativar, né? Vai acontecer aquela questão corporal, hipófise, adrenal, né? Soltar adrenalina, epinefrina, cortisol, enfim, mais de 40 neurotransmissores de hormônios que vão fazer o seu corpo reagir de uma determinada forma para lidar com o quê? Uma ameaça, né? Então, primeiro, a gente chama de reação de luta ou fuga porque primeiro foi identificado essas duas reações. Depois que a gente foi ver o congelamento ou freeze, né? Por quê? Porque essas duas emoções, elas são mais fáceis de ser detectadas, tá? Taquicardia, sudorese, né? Aumento da pressão arterial. Por que quando você fica com essa reação de luta tem a ver com estresse, né? Porque essa reação hoje está muito ligada ao estresse, à raiva, né? Por quê? Vocês já perceberam pessoas que têm fibromialgia? Vocês já tiveram dor no ombro? Né? Geralmente ela está ligada a essa reação de luta. Por que fica essa reação de luta? Por que ela está ligada a essa reação de luta? Porque além de que o pessoal fala que esse mecanismo de reação de luta ou fuga faz sangue para os braços e para as pernas, a luta especificamente leva muito sangue para as mandíbulas, para o pescoço e para os ombros. Para quê? Porque na natureza, um dos elementos que a gente usa para se defender de uma ameaça é a mordida. Tá? Então, assim, isso que está explicado, o bruxismo, várias coisas desses componentes neurológicos, tá? Tem a ver com reação de luta. A fuga, por que ela tem tanto a ver com ansiedade? Né? Uma ameaça, que eu acredito que eu tenho que fugir, né? E você vai ver mais o fluxo mais ligado aos membros inferiores, né? O pessoal, meu Deus, quero ir embora, a perna vai se mexendo mais. E o freeze é aquele congelamento e tal. Né? Se eu chegar e der uma bronca no meu filho, que tem 7 anos, né? Ele está querendo fugir. Né? Ele, meu Deus, ele fez alguma coisa, eu chego e falo, olha para mim. Automaticamente ele olha, ele já começa a chorar, a cabeça dele já cai de lado, o ombro, por quê? Tem a ver com essa reação do freeze. Hoje tem muitas pesquisas que ligam essa reação de luta ou fuga desenfreada à esquizofrenia. Né? Então a gente tem uma base que está se criando, mas a ansiedade e a depressão e o estresse crônico, né? Ele já está comprovado esta relação de resposta de luta ou fuga desenfreada com esta questão, tá? Com essa questão da ansiedade, a depressão está ligada a essa resposta mais constante. Por quê? Porque quando aparecia essa ameaça, parecia um tigre. Em quanto tempo que isso daqui vai se resolver? Em quanto tempo que ele vai te comer, ou você vai conseguir fugir, né? Ou se fingir de morto e ir embora? 5 minutos.
essa reação toda, né, que existe, essa liberação toda de hormônios, de neurotransmissores, neuromoduladores, ela é feita para durar pouco na natureza. Só que hoje a gente se sente ameaçado a todo momento. É uma conta para pagar, é um relacionamento, é uma rede social, né? Então a gente acaba se sentindo ameaçado a todo momento e tem essa reação exacerbada, que era para durar 5 minutos, eu acordo com ela e durmo com ela. Isso acaba desregulando, né, a nossa biologia, tá? Não só a nossa neurobiologia, mas todo o corpo, né? Porque o cérebro, ele é o órgão mais importante do corpo. Se o seu coração parar de funcionar, a gente pode fazer uma massagem cardíaca, tentar uma reanimação. Se o seu cérebro desligar, a gente pode doar os seus órgãos. É uma encefálica, né? Então é complexo. A gente não pensa, às vezes, que a gente só está aqui por causa dele. Você só é você por causa dele. Você só reflete as coisas por causa dele. E essa reação de luta ou fuga, porque o nosso cérebro viveu 99,9% da história da nossa biologia foi dentro da floresta, não foi dentro da cidade. Então, esse excesso que a gente tem, se alguém quiser ler aquele livro Nação Dopamina, né? Esse excesso que a gente tem hoje de estímulos, ele causa diversos transtornos, né? Então, você vai ver que os transtornos mentais, eles são temporais. Então, hoje não se fala muito em histeria, igual na época do Freud, né? Hoje se fala em TDAH, em autismo, né? Então, assim, a semiologia, ela vai dançando conforme o momento histórico também, tá? Mas, basicamente, eu resumo em descontrole emocional por uma reação de luta-fuga inadequada ou descontrolada. Inadequada, por quê? Fugir, lutar ou congelar não vai pagar suas contas. Não vai resolver teu relacionamento. Né? Ou descontrolada, do tipo assim, uma coisa aconteceu e eu fico martelando ela o tempo inteiro, fico naquela ruminação, tá? Então, o que eu trago para vocês? Que o seu cérebro ele pode ser perigoso, porque ele age automaticamente. Isso daqui não é um conhecimento de agora. O Freud já falava lá inconsciente. Né? A nossa ciência tem origens nisso, em explicar o que a gente não consegue entender, o que a gente faz e não entende por que faz. Né? Então, quando a gente acaba tendo esse cérebro meio perigoso, e eu gosto de trabalhar essa questão, principalmente quando a gente vai trabalhar com os adictos, é que o seu cérebro vai buscar atitudes mais precipitadas e principalmente a fuga. Mas é claro que estresse e ansiedade está relacionado, relacionamentos difíceis, porque você se sente ameaçado, baixa autoestima, porque você está oprimido por uma ameaça, tá? E evitação também, né? A evitação, porque você não quer passar riscos, né? Você não gosta de passar riscos, você quer ter uma certeza, né? E isso é meio complicado, né? Igual você vai fazer uma apresentação. Você quer que ela saia perfeita, do jeito que você planejou. Vai ser um bom jeito de você ter uma reação de luta ou fuga na hora que você está apresentando. Né? Ter uma boa apresentação, uma boa oratória, por exemplo, não tem a ver com você ter certeza do que você vai falar ou certeza do que você vai encontrar. Né? Tem a ver justamente com você conseguir lidar com a incerteza, com o inesperado, porque você vai ter que lidar com aquele momento, tá? Sabe qual que é o maior medo que as pessoas passam na vida? O maior tempo que as pessoas têm medo? Não é da morte. Porque a morte, principalmente no acidente, a gente meio que não pensar muito nisso, né? É medo de falar em público. Porque desde a escola vai ter um trabalhinho aí. Tem que ir lá na frente, lá tem que ir lá na frente, né? E às vezes a gente não lida com essa questão. E a gente acaba fugindo e evitando ela ao máximo custo. Nossa, eu vou fazer trabalho com aquele fulano que ele fala bastante. Ele vai falar lá na frente, para ficar tranquilo. A melhor forma de você aprender a falar é ter sensibilizando. É você ir, toda oportunidade que tiver de você falar, você vai lá e fala. Nossa, mas eu não vou ser julgado e tal. Tá, mas você vai pelo menos dessensibilizar o seu cérebro. Ele vai diminuir a reação de luta ou fuga. Você vai ter mais controle emocional na hora da tua fala, porque você vai estar acostumado com essa ação. Mas, enfim, nosso cérebro é perigoso, mas ele também é poderoso, tá? Isso aqui é super interessante, tá? Por que o nosso cérebro é poderoso? Qual é a diferença do nosso cérebro para o cérebro do nosso cachorro? Qual é a diferença? Que diferença que vocês acham que tem? Legal. Legal que você vai fazer em psicologia, a galera já fala, córtex pré-frontal. Beleza, acertou. Não, exatamente.
Mas assim, nossa, o cachorro não tem pré-frontal? Não, ele tem pré-frontal, só que é menor. Vocês já ouviram falar que o cérebro da baleia é maior que o nosso? O cérebro do golfinho é maior que o nosso? Eu vou te falar, o neurônio dele também é. O nosso cérebro, o neurônio é menor, por isso a gente tem mais neurônios que eles. Tá? Então, nós somos a espécie com mais neurônios. Uma pesquisa brasileira, antes o pessoal falava em 100 milhões, né? Na verdade 86, né? E daí é uma pesquisa brasileira que fez isso, tá? Então, isso é bem interessante saber que é uma pesquisa brasileira sobre neuro. Mas por que se fala tanto no pré-frontal? Porque ele, a partir das vias, ele consegue inibir o funcionamento também do sistema límbico, a dominância dele. Ele faz o controle emocional, além, né, da consciência, as funções executivas de planejamento, por aí vai, a regulação das emoções. Essa daqui é a parte mais importante. Por quê? Porque as emoções, elas nos conduzem. E quando você for tratar um dependente químico, né, que é uma palavra super polêmica, nossa, dependente químico, eu tinha substância ele morre. Não é exatamente isso, tá? Apesar de... Vocês já ouviram falar de delírios tremens? Que é abstinência alcoólica grave? Então, às vezes o cara chega lá na UBS, lá, ou chega a filha dele e fala assim, nossa, meu pai está suando muito, está cardíaco, delirando, está vendo um inseto andando pelo chão. Né? Não é um ataque psicótico, não é um episódio psicótico, tá? É abstinência alcoólica. Por uma questão de que, não é por uma questão de falta de dopamina, alguma coisa assim. Os neurotransmissores ou neuromoduladores não é o ponto mais importante, mas sim os receptores, tá? Então ele vai ficar aumentando, vai aumentar a tolerância a partir do fechamento de alguns receptores, assim ele vai precisar de uma quantidade maior. Essa falta vai fazer com que algumas coisas comecem a não funcionar dentro do cérebro. Isso daí vai fazer com que ele tenha algumas perdas, tá? E o cérebro é muito interessante. Já ouviram falar do Phineas Gage? Phineas Gage, o cérebro dele está lá em Harvard. Né? Ele trabalhava construindo estradas de trem, né, ferrovia, e a ferrovia não pode subir mais que 15 graus ou 20 graus. Então eles vão dinamitando. Então ele tinha um bastão, assim, fazia um buraco, colocava o dinamite, o outro lado ele prensava. Nessa prensada estourou e vazou. Ao mesmo tempo também queimou, né? Cauterizou. Ele foi andando para o hospital. Se você perder uma parte aqui, vocês já viram gente que faz neurohabilitação, perdeu uma parte aqui? Essa parte aqui do cérebro, ela demora... Sabe, quem tem filho, alguém que tem filho adolescente? 1, 2... Quanto tempo você acha que demora para desenvolver o pré-frontal, essa parte da consciência? 26 anos, né? 26 anos. A nossa espécie é a única espécie que, na verdade outros, mas assim, a nossa espécie é uma das espécies que o nosso feto, né, o nosso bebê tem mais ossos que o adulto. Porque o crânio, ele tem que nascer com... Antes de juntar, tem aquele... Como é que fala? Não é moeda? Moleira, isso. Por quê? Porque ele precisa passar, na hora de nascer ele precisa passar lá, e o nosso cérebro é muito grande, e demora 26 anos para ele terminar de se desenvolver, e ele desenvolve das partes essenciais até as partes assim mais sociais, por assim dizer, né? Vamos falar mais evoluídas, assim, mas se você perder essa parte, agora tá ok, a chance de você viver é grande. Agora pega o hipotálamo, se você perder uma partezinha, o hipotálamo é pequeno, se você perder um trisquinho dele, a chance de você acabou. Então, muitas vezes, quando a pessoa, né, tem um dano neurológico nas partes mais primitivas, ela vai morrer na hora, porque comanda a respiração, batimento cardíaco, essa parte não, ela tem a ver com a consciência, né? Por isso que, agora, o meu cachorro não entende aquilo que eu estou falando para ele? Não exatamente. Essa parte é um pouco desilusão, né? É meio frustrante. O pessoal fala assim, mas eu falo com ele fica super animado quando eu estou falando com ele, ele fica rebolando, é porque ele não está entendendo nada que você está falando. Ele está ficando ansioso, está disparando a relação de luta ou fuga nele. Meu Deus, vai acontecer alguma coisa aqui. O que está acontecendo? Ela está falando comigo que está acontecendo alguma coisa. Por isso que quando você adestra um animal, ele sofre menos. Porque você vai trabalhar com o pré-frontal do cachorro, tem algumas raças que decoram até 200 palavras. O mais importante para você lidar com o cachorro é o tom de voz, não exatamente só a palavra, mas é o tom de voz, né? Ele vai trabalhar por associação, né? Por um sistema de recompensa que a gente vai estudar um pouquinho aqui hoje, tá? Mas é o pré-frontal que permite a gente construir aviões, lançar voos, né? Apesar de estarem caindo, né?
meio complicado, mas é um sistema extremamente complexo. Vocês já imaginaram como tem alguma outra espécie, né? Tem alguma espécie de orangotango que constrói um boné com folha, né? Você vai ver também, né, barragem, né? Tem várias espécies, mas um avião é muito complexo. É preciso ter um sistema neurológico que abarque tal cálculo, né? Então nós temos ele. E a principal, quando a gente começa a trabalhar a questão, né, das drogas, né, do vício, é o projeto de vida, porque essa parte do seu cérebro que vai avaliar os riscos e fazer o controle emocional. Por isso que é importante. Então, se aparecer um pitbull, qual que é a diferença de um adestrador para uma pessoa que tem medo de cachorro, se aparecer um pitbull raivoso aqui? No início é pouca. Os dois vão ter ativação da amígdala, os dois vão ter reação de luta ou fuga imediata, porque é um sistema automático do cérebro. Mas quem tem medo de cachorro vai virar um ciclo. Aquilo vai começar a ressoar, vai começar a virar uma microfonia, né? Vai começar a pensar para vai começar a ter medo, vai começar a ter tipo uma microfonia que ele vai aumentar, exacerbar a reação de luta ou fuga. Enquanto o cara que é adestrador, ele vai olhar o cachorro e ele já vai saber, olha, como que tá, ele já vai ter mecanismos do seu pré-frontal de consciência, funções executivas, que ele vai olhar o cachorro e vai falar assim, olha, o rabo dele está de tal jeito, vou ter que fazer tal coisa assim, ele já está, de repente ele já está tranquilo, né? O inicial é o mesmo, mas o desenvolvimento é diferente. É isso que a gente busca fazer com a psicologia, um desenvolvimento melhor desse projeto, dessas ações, desse planejamento. Agora eu vou fazer uma pequena brincadeira. Peguem papel e caneta e não dividam com um coleguinha, tá? Isso pode dar problema. Quem já fez não precisa falar nada, tá? É só uma brincadeirinha. Eu fiz ela em 2008, acho que foi a professora Lucinha. Eu faço até hoje, dentro da clínica, essa brincadeira, tá? Pode usar o celular também. Mas a gente vai brincar um pouco sobre quem é você. E esse daqui é a nossa principal ferramenta, que eu digo na psicologia, né? Lógico que é escuta, né? Mas a principal ferramenta que eu digo, a habilidade que a gente mais trabalha, que é autoconhecimento. O Daniel Goleman coloca a inteligência emocional em 5 pilares, né? Autopercepção, autorregulação, automotivação, empatia e comunicação. Eu vou trabalhar um pouquinho nisso, mas agora eu vou brincar um pouco com vocês. Essa brincadeira a gente faz assim. Eu resolvi trazer algumas ferramentas até para pensar na atuação clínica de vocês, tá? Então eu peguei algumas brincadeiras. Sou conselheiro do nosso Conselho Regional de Psicologia, então já vou avisando, este não é uma avaliação psicológica, tá? Não está lá no SAPEPS, nem nada do tipo. É uma brincadeira, não leve para o seu coração e nem também pense que a gente faz julgamento, né, no Conselho de Ética, então não tem nada a ver também, tá? É apenas uma brincadeira. Ninguém aqui vai ser aqui e falar, nossa, eu descobri quem eu sou. Não, a memória ela é mutável com o tempo. Por a gente ter que puxar essa coisa, tem alguma... Vocês já ouviram falar do 11 de setembro de 2011? 7 de setembro, não, 11 de setembro. É verdade, 7 de setembro era... 2002. Perfeito, 2002, tá vendo? A memória de todo mundo é falha. Essa pesquisa científica pegou o 11 de setembro de 2002, perfeito, e no ano subsequente ligou para as pessoas, ligou para 11 mil pessoas e falou: o que você estava fazendo no dia 11 de setembro? Eu falei: eu estava com a minha mãe tomando café. Ligou para 11 mil pessoas perguntando, anotou. Passou 2 anos, ligou para todo mundo e falou: o que você estava fazendo lá no dia 11 de setembro? 50% deles mudaram o relato. Porque a memória é momentânea. Você é muito influenciado pelo ambiente, tá? E eu vou lançar uma influência aqui para vocês. Tá? Então percebam os animais. E eu quero que você anote aí o que vem na sua cabeça, tá? A primeira coisa que vem na sua cabeça quando fizer essa pergunta, que é: qual animal você gostaria de ser? Que animal você gostaria de ser?